por ser uma segunda-feira, eu não sei porquê, mas ela está com clima de sexta, não tá? Nossa, pra mim, trabalhei feito louca hoje. Então, pra mim, parece que já é sexta. Cansada como? Bom, vamos lá, sem grandes delongas, porque nós estamos atrasados 20 minutos para a nossa agenda, que já deveria ter iniciado, mas nós temos muita coisa para acontecer. Quem for dentro do tempo e conseguir terminar no horário, dá tempo de fazer o sorteio. Se não, eu acho o seguinte, deixa o sorteio para outro dia. Tudo bem. Deixa pra lá. Todo evento tem sorteio, fica sempre na mesmice. A gente muda um pouco hoje, não faz sorteio. No próximo mês, quem vier, entra no sorteio. Fechou. Concordaram, né? Pronto. Então vamos lá. Vamos lá, gente. O que é o Condocenter? Então, para quem não sabe, o nosso grupo é uma associação já há alguns anos. Eu, como idealizadora do projeto, quero apresentar para vocês. Você vai assistir um pequeno vídeo produzido especialmente para síndicos, senadores e administradoras de condomínios. Sejam todos bem-vindos ao vídeo institucional do grupo Condocenter. O Condocenter é um grupo de empresas multidisciplinar que tem como objetivo reunir prestadoras de serviços e fornecedoras de produtos e equipamentos que tenham foco em servir condomínios com alta performance. Possuímos como missão reunir empresas com responsabilidade e expertise nos mais diversos segmentos que seu condomínio precisa. Consequentemente, o Grupo Condocenter possui como valores o compromisso de sempre entregar soluções que agreguem segurança e valorização ao seu condomínio. Para que este vídeo não fique muito extenso, podemos garantir que ao consultar qualquer uma das empresas do Grupo Condocenter, você terá certeza de profissionais empenhados em entregar um atendimento de alto padrão de qualidade, somando o melhor custo-benefício do mercado. Junte-se a nós, pois tudo que seu condomínio precisa você encontra aqui. Esses são os membros que fazem parte da nossa associação. Para que isso aconteça, nós estamos de braços. Esses são os braços. E nós vamos iniciar hoje de uma forma não tão feliz, mas eu gostaria que vocês se colocassem em pés, porque nós gostaríamos aqui de convidar os familiares da senhora Sandra, gostaria de convidar aqui a Jéssica e o senhor Roberto, porque é com muita gratidão por vocês estarem aqui, mas é com muito pesar que nós estamos nesse momento, né? Compartilhando com vocês, que devem ter compartilhado também aí na tribuna. Infelizmente, a perda da senhora Sandra, que foi uma síndica que esteve conosco durante muitos e muitos anos. Ela não só era uma síndica, mas era uma parceira e amiga de muitos aqui. É uma pessoa que contribuiu muito com o Condocenter, participou de jantares, foi sorteada muitas vezes, contribuía com dicas para as nossas palestras. E por mais que o tempo passe, né, a gente sabe que ela deixou uma história aqui, como outras perdas que nós já tivemos, mas ninguém substitui ninguém, essa saudade vai deixar no nosso coração. Eu particularmente, né, ela era assim minha cliente e minha amiga, então eu gostaria realmente, em nome de todos os nossos presentes hoje, em nome da Associação Condocenter, deixar aqui a nossa singela carinho pela nossa amiga Sandra. E o nosso pesar, nossas condolências, nós sentimos muito por tudo, e o que a gente pede é que o Senhor conforte, né, vocês nesses momentos tão difíceis que a gente sabe que é, e que não existe outra dor, né, não existe cura para isso, é só o tempo. Tem coisas que é só o tempo que vai curar, mas que esse tempo passe muito rápido na vida de vocês, né, para que essa cicatriz vá diminuindo. Ela não vai secar nunca, mas que ela vá diminuindo. E que a eterna alma da Sandra esteja em paz. Que ela sempre foi uma pessoa de muita paz para nós, tá?
Bom, vamos lá. Eu gostaria de convidar a Laura. A vereadora Leila aqui nos cedeu o espaço, que abriu a porta para nós, para esse evento, né? Não está no momento, mas eu gostaria de agradecer, então, o espaço cedido, esse carinho todo, para que a gente possa fazer o evento do Condo Center. Gostaria de chamar agora quem comeu pizza. E tava boa, porque se tiver ruim, já fala pra mim, tá, gente? E também a gente não traz qualquer um. Tá ruim, tá ruim. Tava boa ou tava ruim? Boa. Então você pode subir, Fernando. Então, o Fernando, ele que é o cara que não estava lá fora, porque estava lá dentro preparando essas pizzas maravilhosas para nós. E ele vai falar um pouquinho o que ele faz e como ele pode fazer isso para vocês todos aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando, eu sou fundador da Paralelo 40. Já tive 6 pizzarias, saí do ponto físico para levar a pizza para dentro do condomínio. A gente leva uma praticidade para os moradores, onde eles não precisam ligar a pizzaria, esperar motoqueiro, a chance da pizza chegar virada. E o melhor, quando você pede a pizza na pizzaria, ela leva no mínimo 30 minutos depois que saiu do forno até chegar na mesa de vocês. Com a gente dentro do condomínio, o morador ele tem a pizza na mesa dele em 5 minutos depois que saiu do forno. Então hoje a gente atende mais ou menos uns 20 condomínios no ABC, a gente está uns 2 anos com isso. Então hoje os moradores eles mandam mensagem para a gente durante o dia, no dia que a gente vai estar nesse condomínio, já encomendando a pizza para as 19, para as 20. A gente manda mensagem para o morador, posso preparar? Pode, então pode descer. Aí eu começo a fazer. Muitas vezes eles chegam, eu estou tirando do forno, corto na frente dele. Tem condomínio que o morador pede para a gente levar na porta do apartamento. Então já teve caso, o morador pedir às 18 horas, 18h07 a gente está na porta do apartamento dele. Além dessa pizza ser de longa fermentação, é uma pizza que ela é mais leve, acredito que vocês sentiram que é uma massa leve. Ela tem uma fácil digestão, é no mínimo 50% menos calórica do que a pizza tradicional. Os nutricionistas indicam comer pão de longa fermentação justamente por todos os benefícios, mais vitaminas, mais minerais, um alto índice de proteína. Então, é esse benefício que a gente leva para os moradores. Então, é uma praticidade, além de não precisar pagar taxa de entrega. É como se os moradores tivessem uma pizzaria dentro do condomínio. E aí, essa praticidade que eles têm. Levar essa praticidade para os moradores do condomínio de vocês. Obrigado. Isso aí, gente. Então, nós podemos ter aí a feira dentro do condomínio, cabe, evento. Pessoal de administrador ali que gosta de fazer evento, pode ser, e o Sérgio? Pode ser, é gostoso nos eventos das administradoras, evento no condomínio, dias festivos, né? Eu acho que é uma oportunidade rápida. Eu não consigo fritar um pão em 8 minutos, ele faz uma pizza, tudo bem, né, gente? Cada um com o seu. Bom, agora nós vamos abrir espaço aqui para o vídeo da Zangari. Hoje nós temos representantes deles, mas para quem não conhece, a administradora Zangari é um dos nossos apoiadores de eventos. Todo patrimônio merece ser cuidado com respeito. Dar valor às pessoas e ao que elas conquistaram. É a nossa ética de trabalho. O que fazemos aqui é cuidar da casa, do patrimônio, das pessoas. A gente gosta de gente e de boas histórias. Gosto de olhar no olho, de ouvir com atenção e de manter a conexão. Empatia, integridade e generosidade são valores importantes para o mundo. Por isso, são muito importantes para nós. Estamos comemorando 50 anos e renovando nosso compromisso de oferecer um serviço cada vez melhor, baseado no respeito, na confiança e na excelência da entrega.
Seremos cada vez mais inovadores, trazendo soluções no atendimento e gestão do patrimônio dos nossos clientes. Levaremos tecnologia e sustentabilidade para condomínios de grande complexidade e alto padrão. Esse é o nosso jeito de fazer, este é o nosso jeito de estar no mundo. Esta é a nossa casa. Esperamos que seja de vocês também. Zangar, à frente para estar ao seu lado. E agora eu gostaria de convidar aqui mais um dos nossos associados, o Dr. Renê, que adora receber palmas, tá? Ele é um advogado condominialista, ele vai falar um pouquinho de como ele pode nos ajudar aqui dentro do condomínio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Essa pizza do nosso patrocinador aqui, muito obrigado, estava maravilhosa. E esse vinho também, vou te falar uma coisa, viu? Consegue dar uma calorada aqui no dia igual hoje. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da advocacia Montesano e Tomasetti. É uma advocacia voltada 100% à área condominial. Nosso time é formado por 5 advogados, tá? Sendo eles os meus sócios, o Dr. Pedro Montesano, e eu sou o René Tomasetti, e fazemos aí uma gestão de condomínio, não só nas tradicionais áreas jurídicas, mas naquela área que eu acho que todo síndico tem problema. Eu acho que o Dr. Wander também está aí para concordar comigo, que é o conflito de pessoas, né? Sexta-feira estava eu, às 8 horas da noite, resolvendo um problema criminal de um ataque contra o síndico morador, que foram bater na porta dele, a pessoa ele não quis abrir, me ligou, Renê, o que está acontecendo? O que eu faço? Eu 9-0, né? E aí eu acompanhei até a hora de fazer o BO. Sabendo que a polícia não queria fazer o BO, eu falei, não vou fazer o BO. Se não tem um advogado na hora para poder orientar, mostrar e falar, o policial vai fazer sim. Se não vou representar você na corregedoria, ele ficaria sem estar fazendo aquele coletivo com eles. Então a segurança em ter um advogado condominial dentro do seu condomínio é uma questão jamais, hoje não mais de praticidade, é uma questão de segurança. Segurança para o condomínio, segurança para o síndico e principalmente também segurança para os moradores. Tá? Tem que ser. Legal. Eu vou falar um pouquinho aqui, pessoal, das contratações. O que nós fazemos? São vários tipos de produtos que nós temos dentro da advocacia. Cada advogado tem um setor específico, área de contratação, área de recursos humanos, área de contratação de prestadores e principalmente aqueles prestadores que sempre têm que ser avaliados, né? Nós estamos aí com um síndico aqui dentro que está sofrendo em um condomínio várias teimosinhas porque a administradora, a terceirizada desse condomínio não tinha condições de pagar as indenizações. Hoje o condomínio deve mais de R$450 mil e hoje não tem verba para conseguir garantir. A empresa terceirizada está totalmente quebrada. Será que foi avaliada aquela terceirizada corretamente? Será que eles fizeram um trabalho gerencial para saber o que vai colocar dentro do condomínio? Então isso é um dos trabalhos que nós fazemos ali também dentro da atuação dos condomínios. Nosso trabalho vai além da atuação gerencial, ela prioriza aqui ações de cobrança, execuções condominiais, defesa do condomínio em processos judiciais, demandas envolvendo responsabilidade civil do síndico, mas o principal que eu quero falar com vocês, quando o síndico ele está como síndico do condomínio, quem está representando o condomínio naquele momento? Não escutei. O síndico, né? E o síndico, quantas vezes advogados e administradoras falaram para vocês, eu não posso atuar a seu favor? Vocês já escutaram alguma vez falar isso? Infelizmente, vocês vão ter que contratar alguém de fora para fazer isso. Será? Será que esse é o certo? Será que o advogado ele não tem que estar ali advogando para o condomínio e naquele momento, no exercício da sua função, o síndico ele tem que ser protegido dentro das suas responsabilidades civis pessoais na atividade da sua função?
É isso que nosso escritório prioriza para vocês, síndicos. Um pouquinho, tá bom? Obrigado, pessoal. Para você agora, Rosi. Vamos lá. Passador Paulo. Bom, agora rapidamente eu gostaria que vocês, membros, né, se apresentassem, estão todos aqui em cima, para o nosso público, para que eles saibam quem nós somos, né? Eu, por exemplo, sou a Rosi, agora, por favor, me vejam com Bicet, empresa especializada em controle de pragas e limpeza de caixa d'água, localizada há 28 anos na região de São Bernardo. Atendemos ABCD, Litoral, Norte e Sul e condomínios classe A, B, C, inclusive condomínios industriais. Estamos à disposição de vocês, síndicos, para futuras negociações e conversas. Boa noite, meu nome é Ariel, eu sou da Diferencial Serviços, nós trabalhamos com a parte de atestados, laudos, tá? Projetos de parte elétrica. Também temos um serviço muito bacana que a gente oferece para os condomínios, que é o sorteio de vagas de garagem. A cada 2 anos vocês realizam, determinados condomínios precisam realizar esse sorteio, a gente realiza ele totalmente automatizado, muito rápido, inclusive. A gente termina em 5 minutos, o máximo é isso, tá bom? Estamos à disposição aqui, só chamar a gente. Boa noite, eu sou o Paulo, da Domo Corretora de Seguros, carregador de carro elétrico, o inferno do síndico, né? O novo inferno do síndico. Cuidado com o seguro. Se vocês precisarem de ajuda, tiverem dúvidas, principalmente porque saiu a nova norma técnica, IT41, fala comigo que eu ajudo tranquilamente, tá? Condomínios residenciais, comerciais e mistos. Obrigado, boa noite. Oi, boa noite, eu sou a Luciane, da Global Arquitetura, sou arquiteta. Quem esteja precisando renovar o seu térreo ou uma ajuda com alguma documentação na questão dos próprios condôminos e principalmente com a parte de acessibilidade. Então, quem precisar estar colocando algum tipo de rampa ou mesmo um elevador para acessar o condomínio, é só me chamar que é ótimo, tá bom? Boa noite. Quem aqui quer que o seu prédio caia? Ninguém, né? Pois é, eu sou a Liliane da LC Navarro Engenharia. Eu ajudo os síndicos a terem uma gestão embasada das normas técnicas dentro da segurança, com total transparência para os condôminos, os comunicados que vocês precisam para ter o gerenciamento do condomínio. Então, laudos cautelares, laudos de estabilidade, laudos prediais, podem contar comigo. Boa noite, eu sou a Miriam, do Mercado do Vale. Fazemos implantação dentro de condomínios e empresas, colocamos mercado, trazendo para a cidade comodidade e segurança aos moradores. Não somos franquia, temos um preço justo, fazemos a implantação custo zero e damos um retorno de cashback mensalmente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite a todos, eu sou o Rubem do Grupo RGPS, uma empresa há mais de 20 anos no mercado, com a especialização em condomínios, sistemas de segurança eletrônica, automação e contratos de manutenção em condomínios. Muito bem. Parabéns a todos vocês. E aqui, quem é síndico aqui que está pela primeira vez conosco? Muito bem, sejam muito bem-vindos. Podem retornar, se gostar, retorna. Se não gostar, você traz ela de novo, tá, Diana? E quem aqui é fornecedor? Tá. E quem é fornecedor da primeira vez conosco? Se vocês prometerem que vocês vão ser rápidos, a gente deixa. Deixa, gente. Mas aí é rápido. Ó, vocês vão falar, vocês vão ser liberados aí para falar rapidamente. Nós estamos atrasados. Começa aqui. Quem é o primeiro fornecedor? Levanta a mão. Então começa aqui e vai seguir na regra aí, senão não saber quem é fornecedor. Seu nome, sua empresa. Ok? Bora. Meu nome é Bárbara, eu sou executiva da Focus Media, maior empresa do grupo de telas de elevadores, tá?
noite. Meu nome é Lincoln Lopes. Boa noite, desculpa. Não vi o microfone. Meu nome é Lincoln Lopes, eu sou da Atende Portaria, portaria remota. Eu faço parte aqui do Grande ABC, todo o Grande ABC. A gente que monitora essa parte aqui. Precisando de alguma coisa, entre em contato com alguém. Obrigado, boa noite. Boa noite, meu nome é Rogério, sou do Grupo Safety. Nós fazemos prestação de serviço de limpeza e conservação e portaria também, mas não fazemos monitoramento, né? Fazemos só portaria física. Bom, precisando da gente, à disposição. Aqui acabou? Boa noite, meu nome é Jailma, sou da Triveres Auditoria e Consultoria Condominial. Boa noite a todos, sou o Claudinei Lopes e eu sou especialista em crédito. Então, quem precisar de crédito, pode me chamar no final da reunião. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou a Kelly Campanharo, carretão lá de construção, a boiadeira do porcelanato. Se vocês entrarem no Instagram, meu carretão, vocês vão conhecer. Eu trabalho com tudo que vocês possam imaginar para obra, reforma. Então, sempre é importante conhecer, tá bom? Então, estou à disposição aí para vocês. Carretão Instagram, hein? Boa noite, meu nome é Naldo Anísio. Se vocês também precisarem... Que é bom pagar juros? Não, né? Então me procura no final que eu vou falar para vocês como que funciona para não pagar juros. Bom, vamos lá. Liliane, pode falar do nosso passaporte? Quem aqui é síndico? Levanta a mão. Quem pegou o passaporte? Quem já tinha o passaporte? Bom, vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona o nosso passaporte. Então, aqui nós temos o passaporte condominial de 2026. Nós temos encontro na Associação Condo Center a cada bimestre. Então, a cada 2 meses nós temos um encontro. Ou seja, 6 encontros no ano. Cada encontro vai gerar um selo de presença, que é um carimbo que vocês já receberam aí no passaporte de vocês. E também nós temos o nosso guia de parceiros, que são os associados do Condo Center. Como que a gente vai ter essa premiação no final do ano? No dia do síndico, lá em novembro. Novembro, gente. Nós teremos uma premiação para o síndico do ano. Então, como que vai funcionar essa premiação? Vamos fazer através da contabilidade do passaporte. Cada selo, você vai ganhar uma pontuação. Engajamento nas nossas redes sociais. A gente posta toda semana um post sobre o Condo Center. Não sei se vocês estão sabendo disso. Já segue a nossa rede social, @CondoCenter. Se você trouxer um síndico amigo ou um fornecedor, você também ganha ponto. Por isso que eu te pergunto lá na frente, quem é você, de onde você veio. Então, tudo isso para a gente conseguir contabilizar no nosso passaporte. Temos a solicitação de orçamentos. Então, quem chama os associados, nossa rede de contatos para orçamentos, também ganha ponto. E quem fecha o negócio também ganha ponto, tá bom, pessoal? Então, tudo isso a gente vai ter uma contabilidade lá no final do ano para premiar o síndico do ano em novembro, tá bom, pessoal? Eu espero que todos vocês tenham todos os carimbos no passaporte do Condo Center, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tá todo mundo com o celular aí, ó? Já estão escaneando. O pessoal vai esperto. Falou em ganhar, olha aí, ó. Agora, esse aqui tá funcionando, o QR Code. Tribuna Condo Center é um grupo do WhatsApp que eu falo que é proibido dar bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário. Ali é papo condominial.
É gostoso de acompanhar que os síndicos sempre pedem dicas de fornecedor, dicas de situação complicada no condomínio, e os outros síndicos contribuem, sempre contribuem. É gostoso de ver isso. Então, assim, quem tiver interesse em participar da tribuna, aqui a gente divulga também nossos eventos. E quem tiver interesse é só escanear, mandar o convite que a gente libera, tá? A entrada. É voluntário. A gente não coloca ninguém que não quer participar. Ninguém gosta muito de grupo de WhatsApp, né? Mas esse aqui é bem direto e focado em papo condominial. Bem legal para quem precisa de indicação de fornecedor, né? Ou dúvidas. Bom, nós viemos aqui não para comer pizza e tomar vinho só, a gente veio aqui para aprender. E o tema hoje da nossa palestra, né? Que é aí a área de compliance, a governança, né? Desse novo modelo de negócio de gestão condominial. E para nós falarmos sobre isso, o assunto, o tema é extenso, os caras são bons, mas eles também vão respeitar tempo, porque senão não sai sorteio, e nós vamos então começar a compor esse time aqui. Eu começo aqui convidando, e ele gosta de palmas, esse Dr. Vander, gente. Vander Andrade, que é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC, pós-Direito Constitucional Europeu. Cadê as palmas? Cadê as palmas para ele que eu não escuto? Esse é o currículo desse homem, que está várias vezes. Nossa, doutor Vander, pode, por favor, doutor, pode subir, porque ele tem um currículo extenso, fazendo parte disso. Temos também, quem nós já ouvimos, o doutor Renê Tomasetti, que também vai fazer parte desse time, pode subir para fazer parte conosco, graduado na Faculdade de Direito de São Bernardo, é gente de São Bernardo, basta ter esse homem. Vamos também chamar aqui o nosso consultor, Fábio Minoro, aquela pessoa especializada em processos administrativos e desenvolvimento de processos. Ele é consultor de processos de operações. Então, ele vai dar aqui uma aula de consultoria e atendimento para nós também. Bom, gente, agora é com vocês. Eu acho que começa com o Fábio. Boa noite, pessoal. O meu nome é Fábio, sou fundador do escritório de consultoria Uniconsulting, escritório de consultoria em processos e operações. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre compliance condominial, esse novo modelo de gestão do segmento condominial. Mas primeiro, vamos na teoria, né, no conceito. Quem aqui sabe o que é compliance? Levanta a mão, por favor. Vejo que não é um conceito aí que está tão disseminado aí, né? Bom, compliance, pessoal, é um termo em inglês que vem do verbo comply. Traduzindo seria estar de acordo, tá? Então, estar de acordo é o quê? É uma conformidade, tá? Como assim uma conformidade? É fazer aquilo que foi combinado. E não só isso. Provar que foi feito conforme combinado. Então, a partir daí a gente consegue ter uma equaçãozinha, né? O compliance nada mais é do que rastreabilidade, previsibilidade e proteção. Então, exemplificando, deu algum problema no condomínio, uma infiltração ou alguma coisa do tipo. Tem uma previsibilidade, ou seja, a gente sabe o que tem que ser feito quando acontece essa determinada situação. Tem a rastreabilidade. Então, por exemplo, na previsibilidade, fala, olha, tem que fazer cotação com 3 empresas. Na rastreabilidade, você consegue provar que você fez essas 3 cotações. E isso traz o quê? A questão da proteção. Que é o quê? Justamente o caixa do seu condomínio. Nenhuma empresa foi beneficiada nesse processo. É um processo feito dentro dos conformes. E além disso, pessoal, o compliance, ele é sustentado por 5 pilares, tá? Tem o aspecto legal, que envolve a questão de leis, convenção e regimento interno. O financeiro, que é a parte de orçamento, prestação de contas. Pessoal, que é direitos trabalhistas, contratação de colaboradores. Dados, que envolve a questão da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados.
privacidade dos moradores. E, finalmente, o operacional, que é a parte de processos, documentação e rastreabilidade. Hoje, pessoal, a gente vai focar mais no pilar operacional. Por quê? Porque ele é a base que viabiliza os demais pilares. Tá? Por quê? Sem documentação, não é possível, por exemplo, validar se uma decisão foi legal, que aborda o pilar legal. Auditar se uma despesa foi correta, que é o pilar financeiro. Proteger dados de moradores, que é o pilar dados, entre outros possíveis casos. Tá? E qual que é o impacto do compliance nos condomínios? Então, hoje, cada gestão, nova gestão, aliás, é uma chance de perder tudo aquilo que foi aprendido. Processos que não são documentados, decisões antigas que desaparecem, administradoras interpretando regras, condôminos que não sabem como as coisas realmente funcionam. Então, você tendo tudo isso devidamente documentado, você tem um ponto de partida para fazer a consulta. Então, o compliance, especificamente o pilar operacional, acaba sendo a solução por quê? Porque ela garante a questão da documentação. Cada processo tem um fluxograma, um checklist, ou seja, eu sei aonde recorrer, aonde consultar, ali vai estar devidamente documentado. Centralização, um repositório acessível, não um PDF perdido na pasta do síndico. Ou seja, todas as documentações vão estar centralizadas no mesmo local. Todo mundo sabe aonde recorrer, aonde consultar. Comunicação, as mudanças chegam a todos, não somente o síndico. Todo mundo vai saber de tudo. E a questão da rastreabilidade, que é quem fez o quê, quando e por quê. Ah. E aí, saindo um pouquinho aí dessa parte teórica, né, e indo para a prática, temos aí os dois advogados convidados, né, o Dr. Vander e o Dr. René, onde a gente vai trazer cases e discutir como que o compliance faria a diferença nessas situações. Obrigado. Bom, pessoal, eu queria perguntar aqui quem do auditório é síndico orgânico, aquele síndico morador. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Sabe qual que é, pessoal, a maior dor que o síndico orgânico ele tem? Eu vou deixar meu condomínio na mão de quem e vai acabar com a conta do condomínio, vai zerar o caixa e deixar uma dívida gigantesca. Quem concorda comigo? E aí o que acontece? Nós temos vários síndicos que têm a vida dele, né? Tem o trabalho dele, ele está como síndico naquele momento e ele busca resolver o problema de todo mundo. E acaba querendo resolver o dele também. Entra em conflito, acaba tendo problema ali em vaga de deficiente, se envolve em problemas rotineiros, coisas que, de repente, um síndico profissional resolveria. Vou entregar na mão do síndico profissional e deixa ele. Mas e a coragem para aquele síndico profissional fazer contratos obscuros, assinar contratos que pode deixar o condomínio em uma situação delicada? E essa é a maior dor de um síndico. Legal. Renê, por que você está falando tudo isso? Nosso dia aqui é falar de compliance. Exatamente por isso. O síndico orgânico, ele é dono de uma unidade, ele é dono de uma fração ideal daquele condomínio. Por que não montar uma cartilha de como proceder a partir daquele dia, ou a partir daquela ata constituída, que o síndico vai ter que seguir? O síndico profissional, que estão aí, né? Não vou falar, Renê, não fala isso não. Eu vou ter que entrar naquele condomínio e seguir uma cartilha? Não quero. Mas, pessoal, isso é segurança. Eu estou agora falando na segurança do condômino. Eu estou falando na segurança do condomínio. E automaticamente, falando que o profissional, o síndico profissional, não vai ser aquele que vai chegar lá e falar o que acha que tem que fazer, acha que tem que falar e está tudo certo. E a última palavra é dele. Né? O síndico profissional sabe o que gosta de falar?
Palavrinha mágica, tá, gente? A prerrogativa é minha. Olha que bonito, né? Soa até legal. Só que peraí, se tiver uma cartilha ali dentro, ele não vai ganhar na prerrogativa. Ele vai ganhar numa coisa chamada gestão. E gestão, gente, quem faz é profissional. Gestão quem faz é empresário. E alguém aqui tem dúvida que um síndico, ele é um grande empresário? Que alguém tem dúvida? Tem empresários que administram empresas de 20, 30, 40 mil reais. É um grande valor. 100, 200 mil reais continua sendo um grande valor. Uma empresa de médio porte, né? 100, 200, 300 mil reais por mês de faturamento. Só que tem um condomínio no qual eu advogo, que tem 300, 400 unidades, que tem um faturamento exorbitante. Vamos colocar na mão de quem esse condomínio? De um síndico profissional que vai ganhar pela prerrogativa? Ou de um síndico profissional que vai montar uma cartilha para defender o processo dele, para fazer com que a prerrogativa dele seja validada, rastreada e fundamentada? Ou nós vamos deixar uma pessoa que mal conhecemos cuidar de um condomínio que tem um faturamento de 400 mil reais, que muitas empresas aqui no Brasil não têm? Só que detalhe, tá, pessoal? Esse síndico profissional que cuida de uma empresa de 400 mil reais de faturamento, né, de cotas condominiais, esse profissional, ele não tem um condomínio só. Eu advogo para condomínio que tem 25 condomínios, para síndico que tem 25 condomínios. É lógico que ele tem uma equipe. Mas esses 25 condomínios que ele tem, como será que ele faz a gestão desses condomínios? Então, esse compliance que o nosso profissional aqui veio trazer e veio falar um pouquinho, ilustrar, é exatamente a forma de proteção. Tá? Eu vou falar de um case, até para não me estender muito, que é um case voltado a uma gestão de contrato de elevadores. Houve uma troca de elevadores, uma troca de gestão de empresa de elevadores, onde o síndico, ele simplesmente falou assim, olha, está dentro da ordinária, né, doutor? Está dentro da ordinária. Eu não gosto dessa empresa de condomínio, não gosto dessa empresa de elevadores. E eu quero trocar essa empresa de elevadores. Doutor, manda a carta de rescisão para ele. Peraí. Manda o contrato, deixa eu avaliar primeiro, né? Se tem multa. Olha o síndico, tá? Vamos mandar uma carta de rescisão. Será que tem multa? Será que essa empresa de elevadores tem alguma coisa, algum comodato dentro do condomínio? Como que está essa situação? Eu estou protegendo naquele momento o síndico, tá? Porque o que eu processo de síndico não está escrito. E eu não penso duas vezes para processar. Você pensa, doutor? Fez errado. Se eu encontrar algum de vocês no condomínio que eu encontrar alguma coisa errada, infelizmente eu vou ter que processar. E nesse caso eu estava protegendo ele. Eu falei, olha, vamos ler o contrato, vamos avaliar o que está acontecendo aqui. E nós encontramos várias falhas que não deveria naquele momento estar fazendo ali a demissão daquela empresa. Bem, mesmo assim o síndico é teimoso. Né? Queria aqui agradecer a presença do Reginaldo Silva. Ele é o presidente da Brasconde, que é a Associação Brasileira de Síndico. Uma salva de palmas para ele. E aí, pessoal, é difícil, né, a gente achar pessoas que querem levantar a bandeira condominial. Só que muitos apanham, né? Mas sabe por que apanha, doutor? Porque tem que dar cara para bater, para falar assim, né? Eu estou ali defendendo. E aí, pessoal, sabe o que aconteceu? Esse síndico, ele falou, não, mas eu quero que você mande. Se você não mandar, eu vou tirar você como advogado aqui e vou mandar. Eu falei, bom, então assina aqui que eu vou estar passando para vocês os riscos. Porque eu vou me precaver. Tá aqui, ó. Então assina que eu estou te passando aqui a situação. Ele foi. O que aconteceu? Essa empresa entrou com todos, né, os argumentos e processo para processar com razão aquela empresa. Agora, doutor, você defende a minha situação? Como que eu vou defender algo que é indefensível? Né? Algo que você deveria ter feito. E aí o conselho falou, doutor, por que ele fez isso? Eu
falei, porque não tem uma cartilha para ele seguir. Ele segue qual que é a cartilha que ele segue? Prerrogativa. Essa é a cartilha. É a cartilha do síndico. E a gente sabe como atuar. Só que, o Dr. Wander está aqui, a gente estava conversando aí por trás dos bastidores, e a gente estava falando da dificuldade que é ainda, nos dias de hoje, fazer com que o síndico ele entenda, né, o próprio condomínio, eu não digo nem o síndico, tá? O próprio condomínio, ele entenda da necessidade que é você ter um profissional do direito dentro do condomínio. Mas é um profissional do direito que entenda o que está fazendo, que seja um profissional do direito em direito condominial. Tá? Nós, do escritório, nós não atuamos em nenhuma outra área, é direito condominial. Então, nós temos ali a capacidade e o conhecimento. O Dr. Wander, ele é um professor de uma faculdade aqui do ABC, que é voltada somente a isso. Então, são pessoas que têm ali o conhecimento técnico. E é difícil você conseguir fazer com que as pessoas entendam da necessidade. Agora, a partir do momento que você tem um profissional ali dentro, que entenda a gestão de risco, que entenda o que é uma gestão empresarial e que leve até o síndico as formas que você tem para se proteger e proteger o condomínio, eu tenho certeza, se essa cartilha está muito bem elaborada, a forma de contratação de uma terceirizada, vamos fazer a varredura dela do Serasa? Vamos levantar as ações que ela tem contra ela? Vamos verificar qual que é a saúde financeira dessa empresa? Vamos investigar a vida do sócio? Isso faz parte do compliance. É a forma. Aí você fez a varredura. Olha, das 3 empresas que você me apresentou, uma passou nessa primeira fase do compliance. Legal. Essa passou. Vamos apresentar? Vamos apresentar. Então, isso por escrito. Escreveu, montou, detalhou, você deixou feito. E aí sim, você, síndico orgânico, pode entregar para o síndico profissional, porque o síndico profissional ele vai ter que seguir a cartilha. Não seguiu a cartilha, levanta a mãozinha e falou assim, você não pode fazer isso, você está contra a lei. Seguindo o que está contra a lei, você está fora. Porque isso dentro do compliance você pode colocar. Não cumpriu? Fora. Então, você tem a proteção de um compliance dentro do seu condomínio e dentro da sua gestão como síndico. Tá? Então, eu queria agradecer esse pedacinho de tempo aqui. Não vou me alongar mais. Vou passar aqui para o Dr. Wander. Ele vai passar um pouquinho aqui de alguns cases que ele tratou aí nesses dias. Obrigado, doutor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Queria inicialmente parabenizar a Condo Center por ter trazido um tema tão importante para os condomínios e, lamentavelmente, eu ainda vejo grandes profissionais, hein? Não são pequenos, não. Respeitados profissionais dizendo algo semelhante a isso. Compliance? Que assunto é esse? Que palavra é essa? O que vocês estão fazendo? Eu só quero morar no meu prédio. Vocês querem complicar a nossa vida. Vocês querem trazer instrumentos, ferramentas, terminologias lá do mundo corporativo para o interior dos condomínios. Pois é, meus amigos. Mas eu acho que tem uma coisa importante na vida. É procurar saber onde as coisas tiveram início. Como que isso tudo começou? O compliance, que é uma expressão na língua inglesa, o Dr. Fábio aqui já nos ilustrou o seu significado também na língua portuguesa. Podemos nos referir a diversos inícios, mas há um momento histórico que acontece lá na Inglaterra, que foi a história. Quem tiver curiosidade, vale a pena você investigar a história desse banco. Esse banco se chama Banco Barings. B-A-R-I-N-G-S. Barings. Esse banco ele foi fundado em 1792. Ele se consolidou como uma das entidades financeiras
mais importantes de todo o Reino Unido. Grande parte da fortuna da família real inglesa estava depositada nesse banco. Como é a família mais rica da Inglaterra, inclusive tem lastro no terreno, na terra e na propriedade, o prejuízo que a família real teve provavelmente não foi para ela tão significativo. Mas esse banco, pessoal, ficou tão famoso pelo fato de ter ali as contas da rainha, que ele foi conhecido como Banco da Rainha. Era esse o nome pelo qual ele era traduzido, identificado, reportado, Banco Barings, o Banco da Rainha. Muito bem. Num dado momento da história desse banco, foi chamado um diretor, um executivo, para fazer um trabalho de expansão do banco. E ele foi designado para a Ásia. E ele foi lá para Singapura. E deram para ele um poder de fazer investimentos, de utilizar os recursos do próprio banco, absolutamente sem nenhum controle. E esse jovem executivo fez algumas pirotecnias, alguns malabarismos financeiros, alguns investimentos de risco imensurável, e para encurtar a história, esse banco foi vendido por menos de £1. £1, algo em torno de R$8. Esse banco foi vendido por um preço simbólico. Ele quebrou. E dali para frente se construiu uma cultura lá na Inglaterra de que você não pode entregar a gestão para alguém, você não pode entregar o poder para alguém sem que esse poder tenha controle, sem que esse poder tenha um exercício de acompanhamento, de monitoramento, de supervisão, dadas as devidas proporções, transportando para a nossa realidade, que não é o nosso objetivo aqui falar de direito bancário, embora seria pertinente. No mundo condominial, essa questão também é de dar mais alto relevo. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou em assembleias de eleição de síndico, normalmente tem os candidatos lá esperando para fazerem suas apresentações. Se eu tiver tempo, eu alerto aquela assembleia que está ali presente para lembrá-los que eles estão diante de uma das mais importantes assembleias de todas as que possam haver, que é a Assembleia de Eleição de Síndico. E eu digo que naquele momento em que eles vão eleger um síndico, eles vão fazer entrega para aquele gestor de 3 objetos, alguns imateriais, outros materiais. E os condôminos, eu não entrego nada, eu não vou entregar nada para ele. Vai. Mesmo que você não queira, você vai. E o que você vai entregar para ele? Número 1, a chave da sua casa. Porque a partir do momento que ele é eleito, ele entra na sua casa. Talvez não entre na unidade privativa, mas aquilo que está chamado de área comum é a sua casa. Uma pessoa da rua não entra ali, mas ele entra. Eu fui síndico uma única vez na vida, já contei essa história. Por 3 meses eu renunciei, não é minha praia. Mas o primeiro dia que eu estava lá eleito, eu cheguei na porta, a porta se abriu. Eu me senti como Moisés. O mar vermelho se abriu para mim. E as portas foram se abrindo. As portas da área comum, das áreas comuns. Você entrega a chave da sua casa. Para quem você entrega a chave da sua casa? Faz essa pergunta. Segundo, você entrega a senha da sua conta bancária. Para quem você entrega a senha da sua conta bancária? Quando eu tenho uma plateia como essa, eu costumo fazer essa pergunta. Para quem está do lado do namorado, da namorada, do marido, da mulher, do ficante, alguns não querem se apresentar, mas eu faço a pergunta, você compartilha a senha do seu banco com o seu marido? Alguns nem deixam eu terminar a frase, já respondem, de jeito nenhum.
Não compartilhe a senha do seu banco, da sua conta bancária, dos seus investimentos. Por quanto você elege um síndico, ele vai ter acesso direto. Ele vai ser o gestor da sua conta bancária. Porque aquela conta que está lá, com quanto esteja em um CNPJ, aquilo pertence a você. Ainda que um quinhão, mas aquilo pertence a você. E o pior não é nem a chave e nem a senha. O pior que você entrega para ele é uma caneta. Você entrega uma caneta. E essa caneta não é Bic. Essa caneta é Montblanc. E aí meu condomínio falou, eu não entreguei nada. Entregou. Entregou. Porque ele vai assinar por você. Ele vai assinar contratos. Ele vai comprometer o condomínio. E alguns deles vão embora. Mas o contrato fica. As cláusulas ficam. As amarras ficam. As multas ficam. Os compromissos. Os comodatos. Vejam só do que nós estamos falando. Então vejam, pessoal, a importância desse tema. Esse tema é da mais alta relevância. Mas só para sintetizar, o Dr. René facilitou meu trabalho quando ele disse da importância de se ter uma cartilha. Mas que cartilha é essa? Vejam, em um condomínio que eu tive a experiência, e aí um case material, vocês tenham pelo menos uma noção dessa experiência, lá em Jundiaí, um condomínio de alto padrão, um condomínio de casas, nós fomos contratados lá por uma situação crítica. E em meio a essa contratação e nosso trabalho, nós também fomos contratados para atualizar a convenção de condomínio e atualizar o regulamento interno. E normalmente os síndicos trabalham só com 3 normas jurídicas internas. Claro, ele trabalha com a Constituição, o Código Civil, as grandes leis federais, estaduais, municipais, mas internamente são apenas 2 normas que nós conhecemos e trabalhamos todos os dias. A Convenção de Condomínio e o Regulamento Interno. Eu mencionei 3 porque existem também as atas que documentam decisões das assembleias, decisões essas que têm valor normativo, quando elas criam normas jurídicas. E a Assembleia de Condôminos é uma Assembleia legislativa, normativa, que cria normas jurídicas, que obriga aquela comunidade ao cumprimento daqueles deveres, daquelas obrigações. No entanto, pessoal, nós entendemos necessário criar um 3º regulamento. E essa experiência que nós estamos realizando, e já fizemos lá em Jundiaí, nós estamos divulgando pelo Brasil inteiro, nos locais que eu tenho oportunidade, ainda hoje recebi um convite, falei, governança condominial, que é nada mais do que o compliance, de uma forma mais restrita. A palavra governança é apenas uma interface do compliance, né? Mas veja, nós propusemos um regulamento de governança. E esse regulamento de governança começa a fazer sentido quando eu faço 2 perguntas aqui agora para todos vocês. Primeira pergunta, é obrigatório fazer 3 orçamentos para a compra de um produto, para a contratação de uma obra? É obrigatório? Não. Quem acha que sim, levanta a mão. É obrigatório? Quem acha que não, levanta a mão. Quem entrou na sala da Câmara errada, mas está gostando da palestra, fica aqui com a gente, por favor. Pessoal, não há um dever legal. Não há um imperativo legal. Não há uma lei que determine. Mas vejam vocês, a administração pública percebeu que legalidade não é suficiente. Por isso que lá no artigo 37 da Constituição, ao lado da legalidade, tem um princípio chamado moralidade. E moralidade significa muita coisa, mas significa ética, entre outras coisas também. E lá, na administração pública, você tem uma lei que determina a compra e o contrato, que se chama Lei de Licitações. Nós não temos isso no condomínio. Então nós podemos dizer, eu não estou obrigado. Pelo regulamento de governança, nós obrigamos. Eu não estou dizendo com isso que no caso concreto, talvez não se façam os 3 orçamentos.
a objetos tão especiais, tão específicos, únicos, singulares, que talvez não se fará necessário. Mas isso tem que estar justificado. Não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Tá certo? Muito bem. Outra pergunta que eu faço. Existe alguma vedação legal, alguma proibição na lei de que o síndico contrate uma empresa familiar da própria família ou empregue alguém da própria família? A lei proíbe isso. Eu tive que ouvir isso numa assembleia em que eu estive recentemente, condomínio de alto padrão em Pinheiros, lá em São Paulo. Estava acusando assim, mas a senhora contratou a sua irmã, a empresa da sua irmã que trabalha aqui dentro, e ela estava acompanhada de uma advogada. E a advogada disse, não tem lei que a obrigue a agir de forma diferente. Essa advogada estava certa? Do ponto de vista legal, sim. Não há um obstáculo legal. Agora, havendo um regulamento de governança, você pode criar impedimentos éticos, impedimentos de natureza comportamental. Então, apenas um convite. Para terminar, pessoal, são muitas as inserções, são muitas as informações que estão nesse regulamento de governança. Mas sabe o que nós apresentamos ali também como proposta? Avaliação dos prestadores de serviço. Avaliação da qualidade como algo obrigatório, como algo que tem que ser realizado periodicamente. Olha que bacana, uma ferramenta de aferição da percepção dos condôminos, com a qualidade da empresa que está aqui colocada, que está aqui posicionada, mas não é só a avaliação dos prestadores, é a avaliação do síndico também. Tem também ali a avaliação do síndico. Professor, isso é bom, avaliação? Pessoal, eu só sei dizer uma coisa. Eu estou 30 anos na universidade, passei por várias universidades. Toda a faculdade que eu trabalhei tinha avaliação. O professor era avaliado. Sem modéstia na minha vida, eu fui sempre muito bem avaliado, mas eu recebi críticas. Eu recebi apontamentos negativos. E para mim, aquilo não foi ruim. Para mim, era olhar para um indicador onde eu precisava melhorar. Eu vi aquilo com humildade, não com arrogância, não com soberba, mas olhar, poxa, se um aluno percebeu que eu não fui ao encontro dele, significa dizer que eu tenho que melhorar nesse processo. Se o aluno está dizendo que eu sou uma pessoa impontual, que eu não sou assídua, eu tenho que melhorar nesse tocante. E para vocês síndicos, também não deve soar ruim um instrumento como este, porque você vai detectar a temperatura daquele ambiente onde você está trabalhando com antecedência, para não explodir uma destituição onde você quer resgatar, como diria minha mãe, o leite derramado, e aí já foi, já era, já passou. E você vê alguns síndicos se amarrando, se segurando, se prendendo no cargo, quando definitivamente uma relação já se acabou, uma relação já se findou. Então, pessoal, compliance é ferramenta para o síndico, para o condômino, para o conselho, para o jurídico, para os engenheiros, para os arquitetos. Todos ganham com essa ferramenta. Agora é preciso traduzi-la. Então, na minha contribuição, eu entendi importante criar esse regulamento de governança. Eu estou pretendendo materializar esse regulamento de governança, respeitando aquele condomínio, não expondo aquilo que nós fizemos naquele caso concreto, para um extrato, para um documento matricial que nós possamos compartilhar graciosamente, gratuitamente entre vocês. Tá bom? Estamos trabalhando nessa direção. Eu perguntei ao vicário se nós poderíamos fazer aqui um sorteio entre vocês, mas eu vou fazer um sorteio à lusitana, vicário, porque eu morei em Portugal 2 anos e lá nós sorteamos de forma diferente, tá? Vai funcionar da seguinte forma: levanta a mão quem é síndico. Muito bem. O sorteio aqui se dará da seguinte forma, pessoal: 100% dos contemplados. Entenderam isso? 100% dos contemplados. O único
único trabalho que você vai ter, único trabalho, me buscar lá na minha rede social, @VanderF_de_Andrade. @VanderF_de_Andrade. Você vai na minha rede social, você diz assim, eu quero só isso, tá? Só isso. Esse é o teu trabalho para receber, que eu vou te dar de presente. Eu vou te dar um curso da minha plataforma, institutovanderandrade.com.br. Depois vou te dar o acesso e tudo mais. Esse curso, alguns deles giram em torno de quase R$1.000, tá? Você vai poder fazer esse curso, ele vai ser certificado, você vai receber uma certificação. Tem outros cursos lá, se você quiser depois fazer, a gente conversa e dá uma condição favorável também. E todos os que se matricularem no curso, que é gratuito, certo, senhor Valdir? O senhor já está, a dona Tatiane aqui também, tem outro colega que fez um curso com a gente essa semana, que está por aí, está aqui. Né? Esses aí eu já estou devendo mais um. Vocês ainda vão receber um livro da minha autoria na sua residência, gratuitamente também, tá bom? E você vai poder escolher um livro, inclusive, porque alguns já tem, para não ter aí uma explicação. Findando definitivamente, o tema é tão importante que até o final desse ano eu publico mais 2 livros, pessoal. Um se chama Compliance Condominial. A editora está me devendo há mais de um ano, está super atrasada, mas vai sair provavelmente até o final do ano. O outro também deve sair, é uma obra coletiva, eu escrevi junto com um advogado brilhante lá do estado do Sergipe, Dr. Alexandre Sobral, sobre carros elétricos em condomínio. Tá bom? Parabéns, Condo Center, parabéns para vocês. Realmente um evento maravilhoso. Olha, para quem achou que ia começar a segunda-feira só em pizza, olha aí. Bom, vamos lá. Você quer complementar em alguma coisa? E aí a gente começa perguntas e respostas? É isso? Pode deixar? Então vamos lá. Bom, o assunto é simples, né? Todo mundo já aprendeu, já sabia, já praticava? Perguntas. Temos perguntas? Eu vou pedir, Rubem, por favor, você vai levar no microfone as perguntas? Boa noite, meu nome é Wagner, síndico profissional. Antes da pergunta, eu queria fazer um compartilhamento, tá? Porque há 25 anos atrás, eu trabalhei na AES Eletropaulo. A AES era uma empresa americana que controlava, ela, na privatização da Eletropaulo, ela foi uma das empresas em 98 que arrematou. Em 2000, eram 4 empresas do consórcio, e em 2000 ela arrematou toda a Eletropaulo, tá? O que aconteceu? Em 2001, houve um problema nos Estados Unidos com uma empresa chamada Enron Energia. Tá? Inclusive aquele filme lá, As Loucuras de Dick Cheney com o Dick Kelly, é baseado nesse golpe que a Enron deu lá nos Estados Unidos. E como o modelo de gestão da AES era muito parecido com o da Enron, todo mundo achou que a próxima que ia cair naquela pirâmide, e a próxima da pirâmide era a AES. Tá? Tanto que na época, as ações da AES valiam $83, elas caíram, estão assim, de dias para $4. Você vê o impacto que isso é numa empresa. Inclusive no meu bolso também, porque eu tinha uma stock options de 70 ações. $83 valia R$35 mil. Eu tinha um prazo de 18 meses para negociar. 18 meses depois eu consegui negociar por $14. Ou seja, eu tinha 35 mil no bolso e acabei ficando com um pouco mais de 4 mil por causa desse problema. E o equivalente ao nosso Ministério da Fazenda em cima da AES, o próprio Senado americano em cima da AES, qual foi o principal compromisso dela para ela se manter e ela não quebrar e não fechar as portas? Implantar o compliance. Essa foi a principal ação da empresa para ela não fechar as portas. Hoje ela acabou saindo do Brasil, mas lá fora ela continua muito sólida e firme. Tá? Inclusive, implantar o compliance não só lá nos Estados Unidos, mas em todas as empresas do grupo. E ela estava naquela época em 5 continentes. Foram mais de 45 empresas, aproximadamente 45 empresas que ela implantou o compliance, inclusive aqui na AES Brasil. Tá?
foi muito bom estar nessa época e participar disso lá. Daí também a importância que eu dou para o compliance. Tá? Agora a pergunta, vamos lá. Eu li um artigo semana passada, esse artigo se você vê na própria rede social, não lembro se foi em LinkedIn, onde foi. Também do advogado condominialista, que ele diz o seguinte, que a taxa condominial não pode ser pela fração ideal do condomínio, do apartamento. Por quê? Porque ela é uma taxa, não é imposto. O IPTU, sim, é pelo valor venal da área construída, mais garagem e tudo mais, é pela fração ideal. A taxa condominial, não, porque ela não é um imposto, é uma taxa. Isso para a taxa ordinária, extraordinária pode até ser. Por quê? Não é o tamanho do apartamento que diz quanto que ele vai utilizar de elevador, questão de peça, de piscina e tudo mais. Então, gostaria de tirar essa dúvida com vocês agora. É fato isso? Obrigado. Olha, bom, o que acontece? Quando você tem uma taxa condominial, tudo isso vem lá do início, da convenção, do tratamento que aquela taxa foi elaborada. Então, se na convenção do condomínio, aquela taxa ela foi elaborada pelo tamanho da fração ideal daquele apartamento, ela tem que dar continuidade, a não ser que ela for alterada. Tá? Agora eu vou dar a minha opinião, o meu entendimento. A fração ideal ela é uma forma de trato para você saber o tamanho que você ocupa ali dentro daquele condomínio. Se você tem um apartamento com 4 quartos, você há de se pressupor que você vai ter mais pessoas utilizando aquela casa. Se você tem mais pessoas utilizando aquela casa, você vai ter mais pessoas utilizando a área comum. Tá? E se você tem um apartamento com um dormitório no mesmo prédio, eu advogo um apartamento na Praia Grande e que lá tem apartamentos com 4 dormitórios, 3 dormitórios, 2 dormitórios e 1 dormitório, dentro da mesma torre. Como que você vai cobrar a mesma taxa de alguém que ocupa a piscina 1 ou 2 pessoas e a pessoa que tem 4 quartos ocupa com 10 pessoas na mesma piscina? Acaba sendo injusto, tá? Mas tudo isso vai ali do trato na hora da montagem da convenção, que é acrescentada. Eu só queria lembrar que, enquanto a Enron quebrava lá nos Estados Unidos, a Parmalat quebrava na Itália, impactava aqui no Brasil. Né? Foi uma onda de empresas internacionais que quebraram ali, descobriram um método chamado contabilidade criativa. Um negócio incrível. Mas tudo bem. Pulando essa parte aí, indo direto à pergunta. O Código Civil brasileiro, quando ele trata os critérios de parametrização da cota condominial por via de reflexo, ele afirma que a fração ideal é a regra, exceto se a convenção dispuser de forma diversa. Então, a nossa cultura e a nossa tradição no direito condominial brasileiro vem de prestigiar a fração ideal. Então, você vai observar que a maioria das convenções nem falam sobre isso, porque atualmente o Código Civil brasileiro resolve essa questão em parte. Por que eu digo em parte? Porque nós temos, e essa coisa bonita do direito como um todo e também apaixonante, que é o direito condominial. Alguns colegas nossos, brilhantes, dicas de passagem, criaram teorias e teses. Eu me refiro ao Dr. Kênio Pereira, do estado de Minas Gerais, que desenvolveu uma tese antiga já, mas ela vem vez ou outra repercutindo. A de que, se nós pararmos para ponderar, não faz muito sentido que a cota condominial tenha que ser dimensionada de acordo com o tamanho da propriedade. Por quê? Porque a cota condominial tem um destino, tem uma finalidade. E o destino dela é gerir a área comum. Justamente onde ninguém exerce mais propriedade do que outro. Aquele que é proprietário da cobertura de 400 metros quadrados, quando ele for para a quadra de esporte ou para a piscina, ele não vai poder dizer, olha, aqui na piscina essa parte maior é minha, porque eu pago uma cota maior.
Não, ele vai ter que exercer em condições de igualdade com aquele que paga uma unidade de 25 metros quadrados. Daí o paradoxo e daí o dilema. O que o doutor René trouxe é um argumento que deve ser respeitado. Mas esse mesmo argumento nos convida a uma outra reflexão. Porque na realidade dos condomínios, o que mais nós temos é situações inusitadas. Nós vamos encontrar casal que mora sozinho num apartamento de 400 metros quadrados e apartamento de 40 metros quadrados ocupado por 10 pessoas. Então percebam que esse critério numérico não é seguro e não é absoluto, embora seja um indicador, e talvez também deva ser respeitado. O que eu quero dizer é que os dois argumentos são sedutores. E os dois argumentos são plausíveis. Mas o que hoje nos garante a fração ideal com maior segurança jurídica é a legalidade. Os juízes, diante de situações difíceis, normalmente caminham na direção da legalidade. Mas outros juízes, no sentido mais de vanguarda, de uma maior ousadia, eles também acatam esses argumentos de nossos colegas brilhantes, que estão aí também para crescer, fazer a jurisprudência se modificar, fazer a legislação se modificar. Em resumo, o tema é palpitante, o tema é polêmico, e os argumentos são todos sedutores. Então, parabéns aí pelo colega que trouxe o problema, porque, na verdade, nosso objetivo nessa noite será sair com mais dúvidas e incertezas do que viemos aqui para ter respostas objetivas. Acabou com a nossa noite. Próximo. Boa noite a todos, boa noite, doutores. Meu nome é Paulo, sou gerente comercial de uma empresa de terceirização de serviço. E o que eu vejo é o seguinte: os condomínios, a maior despesa que tem é a mão de obra, né? E o que eu vejo nessa criação do compliance, da cartilha de compliance, é um desrespeito e uma falsa administração da contratação de serviço, né? Por quê? Um condomínio hoje de alto padrão, ele tem, em média, uma despesa anual de 600 até R$1 milhão com um fornecedor. Isso é lógico, né? Na hora da contratação desse serviço, não se segue esse profissionalismo, na maioria das vezes, né? Entrega-se, às vezes, para um gerente predial, ou mesmo para um membro do conselho, buscar propostas no mercado. É comum eu receber lá na empresa simplesmente um e-mail, um malemar de um escopo mal formado. E quando a gente pede uma reunião com o síndico, ou quando a gente pede uma reunião, não, manda a proposta e nós vamos decidir aqui. E um outro fato curioso é quando você conversa com alguns síndicos próximos, ele fala assim: eu vou jogar essa decisão para o conselho que vai decidir a contratação. Aí eu falo: mas você é síndico, que tem um conhecimento técnico e jurídico, ou é o conselho? Né? Então eu acho que o que falta, às vezes, essa cartilha é justamente isso, criar uma consciência de que a contratação de um serviço que vai ter hoje 60%, 70% da parte financeira do condomínio não está sendo conduzida de forma adequada, né? Às vezes a contratação de forma errada e leva a uma escolha errada também. Então eu, como empresa, a gente sofre isso, os colegas também devem sofrer essa questão. Então eu gostaria de tratar esse assunto aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, é um tema bastante sensível porque tem a questão do regime interno de cada condomínio e ele é pré-estabelecido com base no momento da criação da condomínio em si, entendeu? Assim, é algo que tem que ser discutido mesmo, tem que ser feito posso dizer, uma espécie de benchmark, entendeu? Para justamente viabilizar essa competitividade de entrada de prestadores de serviço para poder todo mundo prestar o seu serviço para os condomínios, entendeu? Só que é algo, novamente, que foi definido lá atrás.
já está devidamente documentado, que é o que a gente apresentou aqui no começo, né? A questão da previsibilidade, rastreabilidade e proteção. Se ele foi estruturado dessa forma, tem os seus motivos, claro, é possível fazer uma alteração através aí de uma assembleia, exatamente, entendeu? Mas acaba sendo um assunto delicado justamente porque acaba lesando algumas empresas acabam se sentindo lesadas por conta da natureza que foi feita toda essa parte do regimento interno. Paulo, mas o que você trouxe foi uma pergunta pertinente, tá? É exatamente a falta desse compliance, a falta dessa estruturação na contratação que acaba esse jogo de empurra, o síndico fala, eu não quero ter uma oposição com o conselho, porque senão o conselho pode me tirar daqui, então deixa o conselho decidir, aí não tem outro também, aí eu também não quero, porque, você entende? Então, acaba trazendo essa dificuldade. Quando há uma cartilha, né, quando há um compliance, você precisa ticar, né, quais foram as regras para fazer a contratação dessa empresa. Essa empresa foi consultada? Sim. Essa empresa está ok com a parte financeira? Sim. Essa empresa é uma empresa que tem funcionário? Tem alguma reclamação no Reclame Aqui? Para você ter uma ideia, eu entrei num condomínio que pediram para mim várias documentações do meu escritório. Uma delas, sabe qual foi? Que eu nunca tinha solicitado? A avaliação do Google. Pô, mas é algo inteligente. Será que esse advogado é bom mesmo? O que é a avaliação desse advogado? Foram me procurar, peguei a minha avaliação e mandei aqui. Será que avaliaram no Google ou no Reclame Aqui essa empresa? Então, isso é um compliance. Para poder justificar, Paulo, a sua contratação. E aí sai da mão do síndico, sai da mão do conselho. O doutor René, ele enfatizou na fala dele, inicial, a importância da assessoria jurídica nos condomínios. E um dos papéis, pelo menos eu vejo como importante, e nossa assessoria nós oferecemos aos condomínios, é exatamente esta due diligence feita em empresas proponentes e, inclusive, candidatos a síndico. Nós apresentamos para o condomínio, porque é aquilo, os síndicos que zelam pelo seu nome, que zelam pela sua empresa, eles estão em conformidade. Mas há síndicos que hoje, lamentavelmente, seus nomes já estão comprometidos no mercado. Mas eles podem até passar batido num ou outro condomínio, numa ou outra assembleia. Mas também tem isso, pessoal, nós vivemos na era da informação. E na era da informação, a velocidade da comunicação é a velocidade da luz. Às vezes essa luz não está tão intensa, ela demora um pouquinho, mas ela chega, né? Ela chega. E, naturalmente, o regulamento de governança que nós propusemos, ele tem um capítulo chamado Fluxo de Contratação. Todo um segmento, toda uma sequência, todo um procedimento a seguir, mais ou menos na linha do que o poder público também tem que fazer. Claro que não com rigor do poder público, não é o caso, mas com o rigor das empresas sérias. Os grupos corporativos têm procedimento. Você não pode simplesmente contratar, mercê das experiências desastrosas que muitos de nós já assistimos. E vamos mais longe, com todo o cuidado, com todo o compliance, com toda a diligência, você ainda está arriscado a ter uma empresa prestadora de serviço que, na prática, decepciona, não entrega, de alguma forma, traz ali um incômodo para o condomínio. Mas são experiências. Às vezes nós temos que acreditar também, mas fazer essas análises prévias, como muito bem colocado. Só temos espaço para mais uma pergunta. Boa noite. Doutor, eu estava aqui analisando desde a primeira fala do doutor René a respeito da sindicatura, né? E eu vi desde o início sendo colocado aqui a
questão do síndico morador e do síndico profissional. O doutor conhece muito bem o nosso trabalho, onde a gente defende a bandeira que síndico é síndico. Perante ao Código Civil, isso a gente não tem muito do que fugir disso, né? E nós estamos aqui numa casa hoje de vereadores, né? A Assembleia, que é a Câmara Municipal, e a gente sabe que dentro do condomínio isso é uma política que existe lá dentro, né? Então o síndico ele tem que se preparar psicologicamente, politicamente, para que possa ter ali um êxito na sua eleição. Nós sofremos muito na associação quando a gente, por exemplo, ofereceu um curso. Aí eu ligo lá para a Vanessa, eu ofereço um curso para a Vanessa e a Vanessa fala para mim, mas eu só sou síndica desse condomínio. Eu tenho meu trabalho, para mim não me interessa curso, porque eu só sou síndica aqui. E isso a gente está sofrendo na sociedade com os maus profissionais, com os maus síndicos, né? Porque eles não sabem, quando levantam a mão, o tamanho da responsabilidade que estão assumindo. Aí eu pergunto, qual a sua visão, a visão de vocês, sobre a regulamentação da profissão de síndico? A criação de um código de ética, a criação de um conselho, como que vocês enxergam isso a curto, médio e longo prazo? A bomba que você jogou. Reginaldo, eu já expus minha posição, né? E eu quero deixar bem claro que todas as posições são respeitáveis, né? Eu acho que a ideia de enaltecer a criação de uma profissão é extremamente válida. Mas eu confesso que no estágio em que eu me encontro, eu não me sinto confortável com a profissionalização. Quando eu digo profissionalização, é ter ali, tal e qual, o engenheiro, o advogado, o médico, que são profissões regulamentadas, né? Aliás, essa consulta ela já foi feita por via reflexa no Supremo Tribunal Federal. Em mais de 2 decisões, primeira vez pela ministra Ellen Northbridge, segunda vez pelo ministro Gilmar Mendes. Ambos disseram o seguinte: a ideia das profissões regulamentadas não é fazer com que todas as atividades tenham que ser regulamentadas. Perceba você, qual é hoje um dos mercados mais prósperos nos nossos dias e da atualidade? Acho que vocês vão concordar que a área de TI é uma das áreas mais nobres, mais importantes, e hoje está bombando no mercado. Os profissionais estão nadando de braçada, porque nós precisamos deles. Pergunta se a área deles tem profissão regulamentada. Não tem. Pergunta se por força disso você tem problemas com programadores, com analistas de sistemas. Não são profissões regulamentadas. Mas elas têm o CBO, que é coisa diferente. Lá no Cadastro Brasileiro de Ocupações, eles têm uma classificação. No CBO, você tem 4.000 atividades. Profissões regulamentadas, você tem 72. O que disse o Supremo a respeito? Ele falou o seguinte, e aí vem um dilema, tá? Que eu não vou trazer a resposta. Mas o dilema é o seguinte, tanto Ellen Northbridge quanto Gilmar Mendes falaram, olha, profissão regulamentada é aquela que tem grande impacto social, que pode gerar grandes prejuízos à vida humana. É o caso do advogado, é o caso do contador, é o caso do médico, é o caso do engenheiro. Embora no Brasil tem umas coisas inusitadas, tá, pessoal? Tem até sommelier na lista das profissões regulamentadas. Mas isso aí é lobby dos grupos respectivos, em que pese o sommelier deva ser muito respeitado. Tá certo? Vou deixar registrado isso aqui. Agora, eu acho que a dificuldade em obrigar a profissionalização esbarra na figura do síndico orgânico, que não é da nossa cultura e não é da nossa tradição obrigar essa pessoa. E aí vem os defensores da profissionalização. Não, então profissionaliza só o síndico profissional. Aí eu entro numa rota de paradoxo. Profissionaliza um e não o outro. Então, a mim me parece que a nossa cultura e a nossa tradição
de deixar a própria coletividade decidir quem deva ser o síndico, ainda é o melhor caminho. Eu acho que essa matéria não cabe ao Congresso Nacional, não cabe ao Legislativo, essa matéria cabe à comunidade condominial. É aquela comunidade que deve decidir se eu quero um síndico orgânico, se eu quero um síndico profissional. Essa matéria, eu entendo que ela deva ser debatida naquele foro. É como eu vejo hoje. Não estou dizendo que no futuro, o doutor Renê, de repente, agora me convence, ele fala diferente. Eu até vou ponderar o que ele vai dizer, porque eu acho que nós temos que ter a mente aberta, o coração aberto para entender que é um tema polêmico, é um tema aberto. Tá certo? No estágio hoje, eu não me sinto confortável na profissionalização do síndico. Eu entendo que isso traz uma reserva de mercado, o que não quer dizer que nós não possamos criar ferramentas de compliance e de ética. Nós temos essas ferramentas na autorregulação, na autorregulamentação. É mais poder para a Assembleia e menos poder para o Poder Legislativo, se eu me quis compreender. Doutor Wander, sem contar que em Brasília, nós já discutimos uma vez, eu e o senhor, o CRA estava querendo fazer um lobby para criar essa situação. O senhor lembra bem disso? É tema polêmico, né? Eu tenho uma opinião um pouco contrária, mas respeito às opiniões também diferentes, tá? A Liliane, que é a engenheira aqui do nosso grupo, né? Ela está fazendo um levantamento em um dos condomínios que eu atuo. E Liliane, aquele condomínio que a Caixa negou o financiamento de um imóvel, que a gente vai falar aqui qual é, por ética profissional, e que eles negaram porque o condomínio está com risco de queda estrutural, o condomínio está com risco de cair. Você, engenheira, foi lá, tem esse risco. Existe o risco. Sabe o síndico que não vai se profissionalizar, que colocaram lá dentro, a gente não sabe de onde veio? E eu estou pedindo faz 6 meses um laudo de engenharia para não deixar o prédio cair. Será que a não profissionalização vai colocar profissionais tão qualificados quanto deveria? Essa é uma pergunta e também não vou discordar do Dr. Wander, tá? Mas será que as pessoas estão realmente capacitadas para o maior crescimento imobiliário que vai acontecer nos próximos 10 anos, que são condomínios, e que Ford, GM, Toyota, que era dona de São Bernardo do Campo, estão sendo trocadas por condomínios. E os profissionais que lá estavam trabalhando, estão trabalhando aqui dentro. E que ninguém é metalúrgico sem ser profissional, que ninguém é advogado sem ser profissional, e síndico é profissional sem estar regulamentado. Aí, gente, não sou eu que vou responder. Aí eu vou falar o que o Dr. Wander falou, são vocês. Aqui eu só deixei uma pulga atrás da orelha, Reginaldo. É isso. Nossa! Bom, então eu acho que, como diz o Dr. Wander, nós viemos aqui em plena segunda-feira para sanar dúvidas, mas a gente teve alguns problemas para nós sair com mais dúvidas, né? Porque nós viemos aqui para trazer situações. Eu gostaria só que o Dr. Wander, então, eu sei que vocês gostariam de perguntar mais, mas aí tem sorteio, o barulho já ficou intenso porque o nosso tempo já acabou. Que o Dr. Wander, então, fizesse suas considerações finais aí, 1 minuto para isso. Pessoal, só queria fazer mais uma vez um agradecimento, dizer que eu não discordo em nada do que o doutor Renê falou. Não, vou falar por quê. Eu defendo que o síndico orgânico deva estudar e se capacitar. São coisas distintas da regulamentação. Não ter conhecimento não é uma hipótese. Essa hipótese não está na mesa. Está na mesa a regulamentação. Perfeito, vamos discutir. Não é isso? É válido. Agora, o doutor Renê está coberto de razão. E eu fecho com ele. Não dá para jogar na mão de um amador, de um experimentador, de um jogador de ensaio e erro a gestão de condomínio. Estamos fechados aqui, tá certo? Mas é isso, pessoal. Parabéns, Conducenter. Doutor Renê brilhante, doutor Fábio brilhante. Pessoal aqui da Conducenter, como sempre, proporcionando encontros maravilhosos. Portanto, uma boa noite para todos vocês. Parabéns pelo evento. Obrigada, doutor. Doutor Renê.
Por favor, professor. Pessoal, o meu Instagram é René Tomacete, @ René Tomacete no Instagram, e a mtadvocacia.com.br. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa advocacia, está aí convidado, inclusive, a tomar um café com a gente no escritório, tá? Eu queria deixar um gostinho de Quero Mais para todo mundo que está aqui. Eu estou estudando muito, me debruçando, já fazem 8 meses, em cima da tributação condominial. E eu estou montando, junto com a Condom Center, uma palestra bem parecida com essa, falando sobre esse monte de notícias, né, que estão falando no TikTok. E aí, condomínio vai gerar boleto? Não vai? Quem que eu posso contratar? Qual que é a nota fiscal que eu vou fazer? Mas é um ente despersonalizado. Ele deve ou não emitir nota fiscal? E o IPS e o CBS, como funciona? Então, estou aqui agregando vários outros profissionais da área tributária, mestres tributários, e eu vou trazer para vocês aqui, junto com a Condom Center, tá? Uma matéria só disso, para não pegar vocês de surpresa, gente. Tem muita administradora de condomínio que não sabe o que está falando, tem muito advogado que fala sobre tributação que também não sabe o que está falando, e tem que tomar cuidado, porque janeiro está aí, e aí não tem mais como voltar, tá? É uma cláusula pétrea aí, que já está feito e não tem como voltar. Agradeço muito a presença de vocês, tá? É muito enriquecedor vocês estarem aqui, é por vocês que nós estamos aqui, é por vocês que nós estamos aqui trabalhando, estudando sobre isso. Quero agradecer a Condom Center, que está sempre aí à frente de tudo, e muito obrigado aí pela apresentação de vocês, e muito obrigado pela participação de todos, tá bom? Um abraço. Bom, queria primeiro agradecer pela oportunidade, o convite aí do Condom Center para poder participar desse tema tão polêmico, né, que é o compliance, mas reforçar aqui, no papel de consultor, falar da importância de você estruturar os processos para que todo mundo saiba qual a regra do jogo que ser jogado, ele servir como um guardrail para todo mundo seguir as devidas regras, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, a presença de todos, os tutores aqui também. Uma boa noite. Obrigada a todos vocês. Podem tirar para os livros.